Oi, gente, voltei aos pouquinhos, estou me recuperando. Não estou conseguindo fazer vídeos assim com espaços tão regulares como antes. Agora mesmo, eu acho que já faz quase 2 semanas, né, que eu fiz o último. Mas, gente, estou me sentindo bem melhor. Estou pela terceira vez consecutiva tentando fazer o desmame do corticoide. Ainda estou em 25 miligramas, que ainda é uma dose muito alta para quem está tomando há meses. Mas, como eu falei para vocês, eu cheguei a tomar 40 miligramas, que é uma dose altíssima, por isso estou inchada desse jeito. Não é da obesidade, é do corticoide. Mas, enfim, gente, aos pouquinhos, se Deus quiser, vou me recuperando. Então, hoje nós vamos continuar com a nossa sequência de estudos sobre literatura. A gente vai continuar com o pré-modernismo, que na verdade vai ser só uma rápida revisão, porque a gente já tem inúmeros vídeos sobre o pré-modernismo. Inclusive, a gente já estudou o Euclides da Cunha, o Graça Aranha, o Lima Barreto, o Augusto dos Anjos, né? Todos lá no pré-modernismo. Mas como eu havia falado para vocês nos vídeos anteriores, que aquele grupo de vocês mesmo, que talvez estejam assistindo agora, tinha pedido para eu fazer um rápido retrospecto sobre o que eu entendia do simbolismo e passar de novo pelo pré-modernismo até chegar no modernismo. Então, como a demanda era de um grupo assim significativo de pessoas, né, e por um trabalho bem bacana que estão fazendo, eu pensei, não custa passar de novo pelo pré-modernismo, até porque, embora não tenha sido considerado pelos teóricos da literatura, pela crítica literária, uma escola literária propriamente dita, o pré-modernismo, na verdade ele foi apenas um período de transição, mas ele durou muito, ele durou 20 anos, pode-se dizer, 2 décadas, porque o pré-modernismo, como a gente já viu em vídeos anteriores, ele iniciou lá com Graça Aranha, né, com Canaã, e com Euclides da Cunha, Os Sertões, que até eu sempre digo para vocês que tem 2 datas, 1900 e 1902. E tem 2 obras, Graça Aranha, com Canaã, e Euclides da Cunha, com Os Sertões. Então, como são 2 datas muito próximas, 1900, 1902, e 2 obras de grande importância, Canaã, do Graça Aranha, e Os Sertões do Euclides da Cunha, volta e meia tem uma divergência aí, né? Em um ou outro livro. Quem começou o pré-modernismo? Graça Aranha com Canaã, que eu penso até que a maioria dos teóricos dizem isso, ou foi Euclides da Cunha com Os Sertões? Foi em 1900 o Euclides da Cunha com Os Sertões? Foi em 1902 o Graça Aranha com Canaã? Então, como é muito juntinho, como são 2 escritores muito importantes e como são 2 obras muito marcantes, às vezes dá uma divergênciazinha aí no quem iniciou o pré-modernismo. Mas isso não vem ao caso, é uma divergência muito que burocrática, vamos dizer assim, porque a literatura é tão maior do que uma data, do que um ano, né? E essas 2 obras são tão importantes que essa divergência não faz diferença. Então, no pré-modernismo, eu pensei em falar para vocês, né? Começar falando, que de certa forma a gente já falou, sobre o contexto desse pré-modernismo, né? Esse contexto desse pré-modernismo atingiu o final do século XIX, tanto que ele começou efetivamente o pré-modernismo só lá em 1900, 1902,
Então, isso quer dizer que de 1900 para trás, ou seja, no final do século XIX, já existia alguma coisa de pré-modernismo, porque os movimentos ou os períodos de transição não é assim, a gente dorme hoje, amanhã acorda, é o modernismo, é o realismo, é o simbolismo, né? E também o início do século XX, tanto é que o pré-modernismo, para fins didáticos, ele vai até 1922, quando oficialmente começa o modernismo. Então, no pré-modernismo, ele se caracterizou muito por uma dicotomia ali entre o conservadorismo, né, a luta pela permanência dos textos até então tidos como de boa literatura e a vontade de renovação de um texto mais livre, tanto do ponto de vista estético quanto do ponto de vista ideológico. Tanto que muitas tendências depois, muito rompimento se deu lá no modernismo. Mas então o pré-modernismo também ele foi muito marcado pelos textos do Euclides da Cunha, do Graça Aranha, do Monteiro Lobato, do Lima Barreto, pelos poemas do Augusto dos Anjos, que já tinha se muito, como é que eu vou dizer, caracterizado o próprio simbolismo. O Augusto dos Anjos, né, pertenceu ao simbolismo, pertenceu ao pré-modernismo. O pré-modernismo também teve muita influência das escolas que vieram antes, né, do realismo, do naturalismo, do parnasianismo, do simbolismo que a gente acabou de ver, né, nas aulas passadas. O simbolismo que tinha carro-chefe de tema Deus e a mulher, né? A mulher era uma espécie de personificação de Deus lá no simbolismo, e a gente vê que o pré-modernismo começa a romper com isso, a romper com essas temáticas tão religiosas, tão voltadas ao sublime, porque ao mesmo tempo que o pré-modernismo quer se fixar nesses temas que eram, de certa forma, mais conservadores, ele já olha para o futuro e vê esse rompimento lá no modernismo, tá? Então, era esse o contexto do pré-modernismo lá no seu início. Eu coloquei um esqueminha aqui no quadro, contexto, últimas décadas do século XIX e as primeiras décadas do século XX, é o pré-modernismo, né? A ausência de uma única diretriz estética, exatamente por isso que eu falei para vocês, ao mesmo tempo que quer algumas formas conservadores do, entre aspas, bem escrever, também quer a liberdade gramatical, estética, ideológica, que depois vai aparecer lá no modernismo. Influências de escolas passadas, como o realismo, o naturalismo, o parnasianismo, o simbolismo, que a gente acabou de ver nos vídeos anteriores. Existe um inconformismo já com essa realidade sociocultural, existem muitas denúncias através dos textos do Euclides da Cunha, né, denunciando as mazelas da Bahia, do Monteiro Lobato, né? As mazelas do interior de São Paulo, do próprio Graça Aranha, né? Lá com a colonização do Espírito Santo em Canaã e assim por diante. E uma dicotomia de tendência conservadora e renovadora que gerou esse período de transição que, volto a dizer, embora não tenha sido considerado uma escola literária, foi um período bem grande, que durou 2 décadas, de 1900, 1902,
com as duas obras que eu já falei, Os Sertões e Canaã, até 1922, com a eclosão do modernismo na Semana da Arte Moderna de 1922, de fevereiro de 1922. Tá, gente? Então, em breves aulas, assim, a gente vai passar rapidamente pelo pré-modernismo e daí vamos seguir o que a gente já estava estudando antes de fazer essa retrospectiva ao simbolismo e o pré-modernismo, que era o modernismo propriamente dito, que a gente estava estudando um pouquinho antes de eu vir a ter esse problema de saúde, tá bom, gente? Então, por hoje é isso, até o próximo vídeo, e os livros de vocês estão indo, ok? Já foram alguns e todos vão receber os livros, tá? Tchau, gente. Até o próximo vídeo.